então vamos vamos continuar aí. Já falei bastante aí sobre ecossistemas, né? Sobre mangues, tá? Vocês viram que... Agora vamos saber por que eu falei isso, né? Falei desses mangues. Vocês viram que a gente estava falando de América Latina, e claro, né, e evidentemente, o Nordeste do Brasil faz parte da América Latina, portanto, nossos mangues também. E claro, aquele que eu falei lá da Sabiaguaba, né? Que tem uma preocupação muito grande hoje em dia com esses ecossistemas, certo? Nós já falamos da América Latina bastante, né? Certo? A gente estava aqui no módulo 3. Tá lembrado que a gente estava no módulo 3? Deixa eu ver, deu para ver? Deu. A gente estava no módulo 3, né? Então você tem o capítulo 5, capítulo 6, América Anglo-Saxônica e América Latina. Agora vamos para o outro lado, né? Você viu aquele Oceano Atlântico ali na foz da Sabiaguaba, né? Aquela coisa maravilhosa construída pela natureza, se você acreditar ou não, construída pelas mãos de Deus, né? Então é fundamental aquela preservação daquele ambiente extremamente bonito, certo? E que a sua destruição pode acarretar o efeito dominó, como eu já falei para vocês, certo? Então nós vamos adiante, nós vamos para o outro lado daquele oceano, certo? Para o outro lado, e vamos, claro e evidentemente, para um outro continente, certo? Já falamos da América Latina. E agora vamos chegar aqui no módulo 4. E último deste ano, né? O ano está se acabando. A gente ainda tem aí um resquíciozinho de esperança de que a gente possa pelo menos ter um mês de aula presencial, né? Porque tem mais outubro e novembro. Seria isso, né? Ok? E vamos ver como é que fica. Espero que a gente possa, né, se ver pelo menos no último mês, de novembro. As aulas possam retornar, a vacina já tenha chegado, né? E a gente possa ir sem medo nos encontrar, fazer aquelas perguntas, as respostas, né? Poder jogar aquela bolinha no intervalo, né? Botar as novidades, falar com os amigos, com as amigas, brincar, curtir, né? Compartilhar vídeos e por aí vai. Espero que a gente consiga, pelo menos no último mês, né? Que a saudade é muita, né? Então, capítulo 7, a África e sua diversidade. Capítulo 8, África, economia de um continente subdesenvolvido, certo? Entre todos os continentes, o único, que não tem nenhum país, desculpe, ainda estou com um pouco de tosse, que não tem nenhum país desenvolvido. Todos os países são não desenvolvidos, certo? Uns têm um pouco de desenvolvimento mais do que outros, claro, evidentemente, por isso que alguns são mais atrasados, certo? Então, a África é o único continente que não tem um país verdadeiramente desenvolvido. Eu destacaria na África, com relação a esse grau de desenvolvimento, que a gente já aprendeu, nós já cantamos as músicas, certo? Eu destacaria, evidentemente, a África do Sul. É um país que se transformou um país em desenvolvimento, portanto emergente, que fez a substituição das importações. Então ele é um novo país desenvolvido que fez a substituição das importações, a exemplo do Brasil. Então ele e o Brasil, a África do Sul e o Brasil, se desenvolveram no mesmo período. Tá? E, claro, evidentemente os dois
hoje fazem parte daquele grupo de países emergentes que a gente estudou já nos blocos econômicos, certo? Chamado de BRICS. Então o S é a África do Sul, que é South África, certo? Então, então você tem a África do Sul como participando do BRICS, junto com o Brasil, Rússia, Índia e China. Tá legal? Tá legal. Tem a musiquinha, eu vou cantar na próxima aula, que eu vou fazer um mapa da África e a gente canta a música. Como tem toda a vida aquela aula em que eu faço o mapa, não é verdade? Então, não se preocupe, gente, eu já fiz o teste, já fiz o teste, já enviei para o colégio. É só uma tossezinha seca que às vezes me ataca mesmo. Certo? Pronto. Tem um filme que eu costumo passar, sempre que eu vou falar da África, chamado Os Deuses Devem Estar Loucos 2. Não tem nada de afronta à religião, não, certo? Porque tem algumas civilizações que acreditam em muitos deuses, né? A gente sabe disso. E é um filme bem interessante, mostra paisagens do Kalahari, do deserto, né? Da faixa de transição e da própria savana. Então é muito legal o filme, certo? Vocês sabem, quando eu passo o filme eu vou parando, comentando. Paro, comento. Os alunos até se aborrecem às vezes que dizem que não dá para assistir o filme todo. Mas o importante é aqueles comentários para que a gente tenha a maior compreensão, né, do ambiente daquela parte. Então tem uma musiquinha mais ou menos assim, vou cantar um pedacinho, depois quando eu estiver com o violão, eu canto mais, quando eu vou fazer o mapa, volto a dizer. Seria assim, a África está dividida, no norte a branca, islamismo e Peru, subsaariana é África negra, Sahel, Saara, norte e sul avanço, no lago Vitória, o Nilo nasce a avançar, apartheid na África, segregação acabou, espelhado está, né? Depois eu passo ela bem direitinho para vocês com a letra, tá? Até uns lapsos de memória aqui, canto ela já faz muitos anos, né? Então fala, a música fala, claro, destaque em termos de bioma e ecossistema, né? Ecossistema é a mesma coisa, de bioma e, digamos assim, de área geográfica, vamos dizer assim, certo? Deserto do Saara, o maior deserto do mundo, né? Se você pegar a parte norte lá, certo? Você tem o deserto do oeste para o leste, do leste para o oeste, né? Do Atlântico para o Mar Vermelho, certo? Então o maior deserto do mundo, claro que ele vai ter seus oásis, a gente já viu os biomas, né? Já falou sobre os biomas, né? Características do deserto, poucas e irregulares chuvas, baixa taxa de umidade, alta amplitude térmica e por aí vai. Não é isso? Já falei muito disso para vocês. Então, eu tenho o deserto do Saara. Então, embaixo do deserto, essa parte do deserto a gente chama de África Branca ou África Mediterrânea, porque lá em cima é banhada pelo mar Mediterrâneo, certo? Ou África do Norte. Norte Mediterrâneo ou África Branca. Por que é chamada África Branca também, professor? Do Norte eu já sei que está na parte do Norte. No Mediterrâneo eu já sei, porque aquela parte lá banhada pelo o mar Mediterrâneo, que é o mar interior, né? Mas por que África Branca? É aquela parte da África em que ela sofreu, certo? Uma influência muito grande do islamismo, da religião do Maomé, do maometismo, né? Que é aquela região que Deus é Alá, o livro é o Corão, né? Vamos falar disso depois. Então ela sofreu intensamente com essa influência do islamismo, numa das expansões árabes. Então o povo lá tem a pele um pouco mais clara, certo? Com uma característica mais do povo árabe, certo? Então se você pegar do Egito até o Marrocos, por exemplo, de uma parte a outra, o que predomina é a religião islâmica, e durante
muito tempo, e ainda é em vários lugares, existe uma ditadura de algumas pessoas que têm o islamismo, né, que está apoiado na religião islâmica nesses países, certo? Houve um surto de liberdade há pouco tempo, certo? Alguns ditadores caíram, certo? Mas ainda está esperando a consolidação dessa abertura e a expansão dessa liberdade naquela área lá da África do Norte. Então, subsaariana. Eu poderia dividir a África de várias maneiras, mas duas recebem destaque: a África do Norte e a África subsaariana, ou seja, a África branca e a África negra. Certo? Sub é uma coisa aqui de baixo. Subdesenvolvido é baixo do desenvolvido. Tá? Então, subsaariana. Desculpa. Só um minutinho. Pronto. Então, abaixo do Saara. Coisa que está abaixo. Então, subsaariana abaixo do Saara. Certo? Como naquela parte as pessoas têm. Estamos falando no geral, né? Claro que tem gente branca, gente mais clara e tal. Mas as pessoas lá, de um modo geral, têm a pele um pouco mais escura. Tá? Então, por isso, África negra e África branca. Certo? A religião que tem um certo predomínio naquela parte é o animismo. Animismo é quando você mistura elementos divinos com elementos da natureza. Certo? Então, isso é o animismo. Tá certo? Então eu posso dividir a África em algumas outras partes. Se você vir no comecinho do capítulo, tem uma outra divisão da África, tá vendo? Ó? Certo? Mas eu gosto sim de dividir a África em África branca e África negra, África do Norte e África subsaariana. A África ela é considerada um continente espelhado, né? Ou seja, ela é o mais tropical dos continentes, considerada. Quando eu fizer o mapa, eu vou explicar isso melhor. Certo? Então, lá em cima, ela é recortada pelo Trópico de Câncer. Lá embaixo, ela é recortada pelo Trópico de Capricórnio. 23 graus, 27 minutos. Né? Na parte central, por isso, a presença de florestas equatoriais, você tem a linha do Equador. Certo? Quando você sobe do Equador para cima e do Equador para ou que você desce do Equador para baixo, você vai do Equador para cima e vai do Equador para baixo, ou seja, você vai para a latitude norte ou latitude sul, ela se assemelha muito na questão dos domínios morfoclimáticos, né, do clima e das formas geradas por esses climas que são os biomas. Certo? Então, muito parecida do Equador para cima como do Equador para baixo. Por exemplo, no Equador tem a floresta do Congo, que é uma das maiores florestas equatoriais do mundo. A maior é a Amazônia, floresta do Congo e depois da Indonésia. Todas elas estão na mesma faixa do planeta, ou seja, na faixa equatorial. Por isso que elas são tropicais, mas de subtipo equatorial. Floresta equatorial amazônica, floresta equatorial do Congo, floresta equatorial da Indonésia. Então lembrar daquela musiquinha dos biomas? Esse bioma é delimitado, está entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Elevadas temperaturas e muita chuva. Existem subtipos. Vegetação heterogênea, perene e higrófila, latifoliada de folhas grandes e largas. A maior biodiversidade da terra amazônica, a floresta do Congo na África, da Indonésia, lá na Ásia, né? Então você tem a floresta do Congo. Quando você sobe, descartando aí a faixa de transição, você vai ter uma savana em cima. Quando você desce, você vai ter uma savana embaixo. Por isso, ó, continente espelhado. Floresta equatorial, para cima savana e savana. A savana é um ambiente maravilhoso, né? No Brasil ela seria o cerrado, como eu falei, certo? Onde está pegando fogo também, certo? E
Aí quando você sobe mais na questão da latitude, você vai a latitudes mais altas, certo? Do que as da savana, você encontra os desertos. Tirando a parte de transição, você encontra o deserto. Para baixo da savana, na parte sul, do hemisfério sul, da África, você também tem um deserto. Lá embaixo você tem o do Kalahari e da Namíbia. E lá em cima você tem o deserto do Saara. Se você observar bem, é mais ou menos assim. Mais ou menos assim não, é assim. Então, floresta equatorial, savanas e desertos. Lá em cima você tem a formação mediterrânea, que é do tipo temperado, porque está acima do trópico de Câncer. E o clima ali já é temperado. Lá embaixo você tem a formação também semelhante. Que embaixo do trópico de Capricórnio você também já tem um clima subtropical ou temperado sul. Então a formação dali do sul e a formação lá de cima. Claro que leva-se em consideração alguns fatores. Por exemplo, lá no sul eu tenho a confluência do Atlântico e do Índico. Lá na parte norte eu tenho o mar Mediterrâneo. Então tudo isso vai dar, mesmo em coisas semelhantes, diferenças. O Kalahari, se você vir, ele está na parte da África mais estreita. O Saara na parte mais, digamos, extensa. Né? Então você tem, né? Equatorial, savanas, desertos, temperados. Né? Na questão do clima. Claro, ele vai evidenciar algumas diferenças de aspectos locais, vai mudar um pouco isso daí. Tá certo? Mas eis que a África é desse jeito. E você tem na própria África, certo? Se você vê aí no interessante, ó, uma pessoa com características da África em primeiro plano, e em segundo plano você tem aí uma árvore que é muito interessante. Ela tem um caule, certo? Um tronco desse tamanho. Não dá nem para abraçar. Eita, por que elas se adaptaram assim, professor? Porque aquela extensão serve para armazenar água. No filme que eu ia passar para vocês, se a gente tivesse aula presenciais, vou tentar passar algumas cenas. O avião que ele está sobrevoando, o avião, ele quando ele desce, que ele está sem combustível, ele fica em cima de um baobá, que é essa árvore aqui, que tem o troncão gigante, troncão grossão, certo? Então fica em cima do baobá, ok? Então, é muito curioso isso aí, o filme é muito legal, assim, ele não é engraçado, mas é bem curioso, né? Até porque é um filme antigo, né? E hoje o que tinha graça naquela época talvez não tenha tanta graça hoje, mas é bem divertido o filme, certo? Não é aquele filme que a gente dorme na sala, não, é um filme que a gente curte mesmo, tá? Apesar de ser antigo. Tá bom? Tá bom. Então, como eu estava dizendo, a parte leste da África, ela está se quebrando. Vocês já ouviram falar daquele filme Madagascar, né? Madagascar é uma ilha, certo? Da África, ela existe mesmo, certo? Por ter se desenvolvido fora do continente, ou seja, isolada do continente africano, ela tem suas características de bichos e plantas. Você tem uma espécie adaptada dos baobás, que é aquela, vocês viram no filme, que tem uma hora que eles estão fazendo uma reunião para saber o que eles vão fazer com os bocós, né? Que seria o leão, a hipopótamo, a girafa e a zebra, né, do filme. E tal, então eles estão sendo uma árvore assim, né, com um troncão. Ali é uma espécie adaptada lá em Madagascar do baobá. Tá? Então, por essa ilha ter ficado isolada, ela desenvolveu um ecossistema ímpar, onde você vai ter lêmure. Lêmure, que é uma espécie de primata, então você só encontra lá. Né? As fosses só encontra lá. Certo? E outros bichos. E lêmures tem... Você sabia que lêmure significa fantasma? E quando eles estavam explorando a ilha de Madagascar, cuja capital é Antananarivo, né? Os nomes difíceis, né? Madagascar, Antananarivo. E tal, aí eles lá na floresta, assim, o dia já anoitecendo, aí passava um lêmure ali, ó, passando assim com aquela cara, porque tem uns lêmures que tem a cara branca mesmo. Aí ele vai, um fantasma.
essa ilha tem fantasma. Só que na realidade eram os lêmures. Tá? Então eles existem mesmo. Tá? Pronto. Aquela parte de Madagascar, ela saiu do continente. Ela era grudada com o continente e saiu. Certo? Portanto, ela é o prolongamento do continente, né? E a Índia também. Só que a Índia foi chocar lá com a Ásia e formou o Himalaia. Madagascar ficou pelo caminho. Só que uma parte da África está se separando do resto do continente. É o chamado Rift Valley africano, que tem muitos lagos, inclusive. Certo? Essa parte está se quebrando. Só que não vai dar tempo da gente ver, né? Infelizmente. Ou felizmente, né? Porque o processo geológico ele é muito rápido do ponto de vista da idade da Terra, mas ele é muito lento do nosso ponto de vista. Do ponto de vista dos seres humanos. Ok? Pronto? Então vamos entrar de vez no capítulo 7, certo? A África e sua diversidade. Vamos passar, né? Vamos ver o território, né? A partilha do continente, né? A sua divisão por conta da religião principalmente, certo? Tá aí, ó. As macro-regiões africanas, na página 5, vamos passar por aí, se Deus quiser. Não vou dizer, a divisão mesmo, que a gente, de maneira geral, é essa de África Branca e África Negra. Aí vamos falar dos rios, né? Lá tem o segundo maior rio, né? O volume de água do mundo, que seria o rio Nilo, certo? Porque a gente pensa que o rio Nilo é só do Egito, mas não, o rio Nilo ele banha vários países, certo? Aí eu tenho o rio Níger também, como rio importante, o rio Congo, como rio importante, né? Claro que banha a floresta equatorial do Congo. Aí, ó, aquele negócio que eu te falei que a África está se separando, que na região do Rift Valley africano, certo? Que é o grande vale da África, está se quebrando, certo? A gente vai falar mais sobre isso, claro, e evidente, está na página 7, pode dar uma olhadinha se estiver acompanhando aí, certo? Claro, falar de vegetação, né? Falar um pouquinho dos biomas, que a gente já está careca de saber, porque tem as músicas, então os desertos, as estepes, a vegetação mediterrânea lá em cima, né? Certo? E a partilha da África pelos colonizadores no neocolonialismo. Depois, né, eles precisavam de matéria-prima para a Revolução Industrial, certo? Tá aqui a palavra neocolonialismo na página 14, certo? E a gente vai falar um pouquinho do desenvolvimento separado, que na realidade é um eufemismo, que o nome é apartheid, na realidade era um regime de segregação racial, certo? Depois nós partiremos, né, para a pobreza da África, fome, lembrando que a África é rica em recursos minerais, a África é riquíssima em recursos minerais e vegetais, a floresta do Congo, as riquezas, né, das savanas e tal, então ela é riquíssima também. O negócio é porque ela foi explorada, intensamente explorada pelos europeus, assim como o continente americano. Por isso que lá na África, apesar de vários dialetos, certo? Inclusive, se a gente pudesse ver o filme, a gente ia ver um dialeto muito curioso, que eles falam assim, eles falam um negócio assim, que tudo que eu tento fazer dá vontade de provocar. E depois a gente vai para o capítulo 8, África, economia de um continente subdesenvolvido. Tá bom? Por hoje eu fico por aqui e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!